Você acha que o rock morreu ou ele só mudou porque literalmente todo mundo mudou? Não quero que o cara, o roqueiro, goste de mim. Se você falar assim, ai meu Deus, o rock morreu. O seu rock morreu, agora é a gente que faz. O curioso é que sempre que alguém decreta a morte do rock por aí, isso vem acompanhado de nostalgia, frustração e quase sempre de uma ideia bem específica do que deveria ser o rock. Aí que eu te pergunto, o rock morreu pra quem? Não sei porra nenhuma, continuo sem saber nada. Porque a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que rock nunca foi só estilo musical. Ele é resposta, reação, barulho. Então, assim, não entendo porque justamente agora muitas pessoas insistem em dizer que o rock tá morto. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. E se tu caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja bem-vindo. Eu sou a Lohas e esse canal é para quem curte rock, cultura pop, games e tecnologia. Então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa os sininhos para notificações e comenta aqui embaixo. Pra ti, o rock morreu ou só mudou? Para entender por que o rock morre tantas vezes no discurso das pessoas, a gente tem que parar de olhar para o som e começar a olhar para o contexto. Lá em meados dos anos 40, 50, o rock surge do blues, do gospel e do rhythm and blues, principalmente com artistas negros. E vale falar o nome de uma pessoa bem especial que muita gente apaga da história. Sister Rosetta, uma mulher negra guitarrista tocando riffs distorcidos dentro da igreja, misturando fé, rebeldia e barulho em uma época que isso era praticamente um ato político. Nisso, o rock nasce como ruptura, mistura e incômodo. Guarda essa informação para mais tarde. E quando chegou os anos 50, o rock ali ele virou escândalo por parte dos jovens. Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley. O estilo de dança, a guitarra ali ganhando protagonismo nos solos e a sociedade conservadora com certeza indo contra tudo isso. O que começou a deixar o rock ali popular entre os jovens justamente por essa rebeldia, por esse ato de liberdade, por essa forma de expressão. E principalmente por ir ali contra os deveres e costumes em si de toda uma sociedade. Aí veio os anos 60 e o mundo começa a ser extremamente sistematizado. Tivemos a Guerra do Vietnã, movimentos civis, contracultura, drogas, questionamento de autoridades, e o rock mais uma vez sofre uma mudança. Bandas como Beatles, Rolling Stone, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who acompanharam essa tensão social e criaram músicas que geraram identificação, posicionamento, discurso em uma época ali que você não poderia utilizar um story para se expressar ou gravar um vídeo no YouTube. Então, mais uma vez, a geração se identificou com o rock. Nos anos 70, o rock ele já começa a se fragmentar. De um lado, a gente tem bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, explorando ali peso, conceito e experimento. E do outro lado, o punk gritando que não precisa ser perfeito, mas precisa ser urgente. Bandas como Ramones, Sex Pistols, The Clash. Assim, o rock continuou sendo resposta, só que agora respondendo crises diferentes. Até aqui, o rock tinha uma grande e imersiva influência de posicionamento e expressão para quem ia contra o sistema, governo, religiões, etc. Já em meados dos anos 80, aconteceu algo fundamental para entendermos o porquê muitos dizem que o rock morreu. O rock virou uma stream global. Sim, MTV, rádios, grandes gravadoras, todas concentradas em poucos nomes. Adivinhem quais? Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, AC/DC, Queen, entre outros. Essas bandas não ficaram gigantes só porque eram boas, mas sim porque tinham uma estrutura que empurrava poucas bandas para o mundo inteiro ouvir ao mesmo tempo. E é por isso que essa época parece ser tão marcante na memória coletiva. O rock estava vivo. E nos anos 90 o rock ainda era enorme, mas sem uma grande causa coletiva. Tivemos Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Green Day, que falavam sobre o que estava marcando a época. Ansiedade, depressão, vazio, raiva e identidade. E a partir daí o rock começa a dividir espaço com muitos outros subgêneros e estilos. E no fim dos anos 90 para o início dos anos 2000, bandas como Linkin Park entenderam que essa dor que a sociedade estava sentindo não era múltipla, não era só do público do rock. Ela vem da mente, da pressão social e da identidade. E que misturar rock, rap, trap, hip hop e eletrônica não é descaracterizar, e sim traduzir esse tempo.
System of a Down, assim como outras bandas, trouxeram também um conceito que vai além ali de escancarar a guerra, o genocídio e a manipulação política. Assim, o rock continuou sendo uma forma de protesto, mas de uma forma mais diversificada, inclusa, com vários gêneros. E é aqui o pulo do gato, é aqui que muita gente se perde na hora de falar que o rock tá morto. Quando hoje alguém diz que o rock morreu, quase nunca está falando de atitude. Está falando de som, de riff específico, letras como antigamente, ou de mainstream. Mas a mainstream mudou, meu querido. Agora é tudo junto e misturado, e é isso que faz sucesso. Hoje o jovem, ele não precisa escolher somente um gênero para se expressar. Ele pode ouvir rock, pop, eletrônica, metal, rap, hip hop, tudo ao mesmo tempo. Isso muda completamente o papel da música na sociedade. O que muitas vezes era uma forma de protesto, hoje é uma forma de se expressar mais voltada para entretenimento. Inclusive hoje existem muitas bandas desconhecidas que fazem muito rock como antigamente. Greta Van Fleet, Rival Sons, Diddy Roney, mas repetir a mesma fórmula não gera impacto na geração atual e não dá view. Agora, para comemorarmos, temos sim bandas que dialogam perfeitamente com o presente. Bring Me The Horizon, Bad Womans, Spirit Box, Sleep Talking, Falling on Reverse, entre outras. São bandas que misturam o rock, o metalcore com rap, trap, hip hop, eletrônica, a estética digital e a internet. Hoje, as músicas que alcançam mais gente, mais público, quase nunca são puras. Elas misturam gêneros porque o mundo tá misturado. Aqui a informação se torna excessiva e a identidade fragmentada, e a música acompanha isso. Talvez o rock realmente não seja mais o centro absoluto do jovem como foi nos anos 80, mas ele permanece e vive. E talvez o que tenha morrido não seja exatamente o rock, mas sim a ideia de que um estilo, um gênero, uma classificação musical vai representar todo mundo ao mesmo tempo. O mundo já ficou grande demais para isso. E digo mais, enquanto existe crise, desconforto, mistura, vontade de fazer barulho, o rock não morre, ele muda. Agora eu quero saber de você, o rock morreu ou só mudou? Comenta aqui embaixo, compartilha com a galera e me segue nas redes sociais pra gente continuar esse bate-papo.